Fala, galera do terceiro ano, beleza? Vamos numa aulinha de revisão maneira aqui para sua prova, né? Falar sobre núcleo e ciclo celular de maneira geral. Quero que você vá lá na página 4 da sua apostila, onde a gente tem exercício 2, né? Que é um exercício bem interessante. O cara fala assim, ó: a tabela a seguir representa o conteúdo total médio de DNA em 10 a 12 gramas de núcleo encontrado nos núcleos de vários tipos de células de diversos animais. Aí ele fala de espermatozoides, de boi, galinha, sapo e carpa, né? Obviamente aí o espermatozoide não era da galinha, né? Devia ser do galo, obviamente. E células A, B e C, né? Desses mesmos animais. Quando você faz uma comparação, você nota que no tipo de células A, B e C tem praticamente o dobro da quantidade de DNA encontrada nos espermatozoides dessas respectivas espécies, ó. Ele pede para você explicar por que isso aí. Explique por que existe mais DNA por número de células, por núcleo nas células A, B e C do que nos espermatozoides. Lembra que os espermatozoides, como são gametas, são produzidos por meiose. Então eles são células haploides, eles carregam metade da quantidade de material genético das células do corpo do indivíduo, que são células diploides. Tem 2 conjuntos de cromossomos. Beleza? Então as células somáticas, as células que formam o corpo, são células 2N. Tá? Vão sempre carregar 2 cromossomos de cada tipo. Os gametas são células haploides, são células N, carregam 1 cromossomo de cada tipo, por isso metade do DNA. Beleza? Então a gente segue aí na questão número 3. Ó. O projeto Genoma Humano consiste em sequenciar os genes e assim obter a sequência completa dos cromossomos. No caso da espécie humana, indique o número mínimo de cromossomos que deverá ser sequenciado. Então lembrando que o gene é aquele trecho de DNA que condiciona o aparecimento de determinada característica. E aí o gene possui alelos. Alelos são as variantes do gene. Mas o objetivo do projeto Genoma é sequenciar, é saber onde está o gene para cada coisa. Então, para isso, basta que eu pegue uma cópia, né, de um cromossomo de determinado tipo, ou seja, me basta um cromossomo número 1 para eu saber a sequência de genes que eu vou ter ali, um cromossomo número 2 para eu saber a sequência de genes que tem ali. Então, eu precisaria, na verdade, a gente tem 46 cromossomos, beleza? Um conjunto de 23 pares de cromossomos por indivíduo. Então, eu vou precisar aqui, na verdade, de 24 cromossomos. Sabe? Por quê? Porque eu tenho os 22 pares de autossomos, né? 2 número 1, 2 número 2 para cada indivíduo, então basta um número 1, basta um número 2, um número 3, só que eu tenho 2 cromossomos sexuais diferentes, que são o X e o Y. Né? Então eu tenho que sequenciar os genes de X, tenho que sequenciar os genes de Y. Beleza? Então, de novo, eu preciso de um cromossomo de cada tipo dos autossômicos e preciso dos 2 tipos de cromossomos sexuais. Aí, no caso, eu vou precisar de 24 cromossomos. Tá? E aí na 5, que já está aqui do lado, ó, admitamos como correta a hipótese de que a causa da divisão celular seja a duplicação do DNA, que é interfásica, ou seja, a duplicação do DNA é um processo que ocorre durante a intérfase. Né? Fase G1, você tem os cromossomos com uma cromátide só, ele vai absorvendo nutrientes, durante a fase S ele duplica o DNA, né? E durante a fase G2 ele já está se preparando para a mitose ou para a meiose com os cromossomos já duplicados. Então, a duplicação ocorre na intérfase. Tá? Se pudéssemos, nos organismos adultos, bloquear especificamente a síntese de DNA em determinados locais, iríamos. Se ele não sofrer a síntese, se ele não duplicar o DNA, aquela célula perde a capacidade de divisão. Beleza? Então, assim, existem algumas células que durante o processo de maturação, de especificação, elas perdem a capacidade de se dividir, tipo neurônio, célula muscular, né? Isso não faz com que ela perca a capacidade de crescer, ela continua crescendo, ela só não se divide mais. Né? Se um neurônio morrer, a célula não tem, o teu organismo não tem como produzir um novo neurônio para ocupar o espaço daquele que morreu. Beleza? Mas outros neurônios podem crescer e fazer aquilo que aquele antigamente fazia. Tá? Então, olha lá. O que pode acontecer se a gente bloquear então a síntese de DNA em determinado local? Letra A, impedir que o organismo crescesse. Só no local, já é um organismo adulto, ele já cresceu. Letra B, induzir o organismo a aumentar suas mitoses. Na verdade, vai diminuir, né? Não vai ter como ter mitose ali. Letra C, bloquear o desenvolvimento de um eventual tumor. Tá vendo? Exatamente, né? Quando acontece um tumor é porque aquelas células começam a se proliferar de maneira descontrolada, né? Sofrendo mitoses sucessivas. Então, se você impedir a duplicação do DNA, você impede que elas se dividam. Aí, como consequência, né? Um tumor acaba não se formando. Beleza?
Aí, vamos para a questão número 6 aqui, ó. Algumas células da pele de uma mesma rã foram retiradas em sua fase girino e depois em sua fase adulta. Observe a tabela abaixo, na qual são mostradas as combinações possíveis das macromoléculas DNA e RNA mensageiro. Com resultados referentes à comparação das macromoléculas das células da rã nas fases girino e adulta, estão indicados pelos seguintes números. Olha só, se você tem aqui um girino ou uma rã adulta, eles são todos originados do mesmo zigoto. Zigoto, embrião, nasceu um girino, o girino se desenvolveu, sofreu a metamorfose, virou um adulto. O DNA é o mesmo, o DNA não muda. Só que, durante a fase de larva do girino, ele expressa determinados genes, produzindo determinadas moléculas de RNA. Durante o processo de metamorfose, a expressão gênica começa a mudar. Então, alguns genes que eram ativos antes vão ser inativos e outros genes passam a ser ativados. Então, na fase adulta, ele produz RNA que ele não produzia antes. E vice-versa. Na fase da infância, né, de girino, de larva, ele produzia RNA que ele não produzia antes. Beleza? Então, as moléculas de DNA são de mesmo tipo, 1, mas as moléculas de RNA mensageiro são de tipos diferentes, 4. Beleza? Então, resposta é a letra B. Tá? Aí, vamos lá na página 8. Para poder fazer a questãozinha número 7. Cadê a página 8? Aqui. Esse tipo de questão é bastante comum, tá? Em que o cara bota a célula em determinado momento do processo de divisão celular. Esse tipo de representação aqui mostra pra gente os centríolos lá nas pontas, beleza? O fuso, né, encurtando e transportando aquilo que tiver grudado, né, para a gente poder ver como é que vai ser a célula que vai ser formada. Então, aqui no caso, essa célula está trazendo, né, para um lado 4 cromátides e para o outro 4 cromátides. Beleza? Então, com base nesse esquema, pode-se dizer que o organismo do qual proveio tal célula apresenta um cariótipo, está na anáfase da mitose. Beleza? Então, se está na anáfase da mitose, quer dizer que essa célula, ela vai gerar clones da célula que foi originalmente produzida. Né? E quando você olha a anáfase, você já tem uma prévia de como vai ser a célula que ela vai produzir. Beleza? Então, cada célula que ela produzir, quando você dividir ao meio aqui, ó, você vai ver que cada uma delas vai carregar 4 cromossomos. Beleza? Aí essa célula com 4 cromossomos, durante a intérfase, vai duplicar esses cromossomos e aí durante a divisão celular vai separar essas cromátides. Tranquilo? Produzindo novas células de novo com 4 cromossomos. Então ela apresenta um cromossomo com 4 cromossomos, e todos eles, ó, tá vendo? Com mais ou menos o centrômero, que é a bolinha, posicionada na região mais ou menos do meio do cromossomo. Então, cromossomos metacêntricos também. 4 cromossomos metacêntricos. Resposta é a letra C. Beleza? Quando o centrômero está posicionado no meio, metacêntrico. Quando ele está posicionado um pouquinho fora do meio, aí ele é chamado de submetacêntrico. Tá? Quando o centrômero está bem próximo do final, mas não na ponta, aí ele é acrocêntrico. E quando ele está lá na pontinha, telocêntrico. Então, aqui é telocêntrico. Aqui, acrocêntrico. Submetacêntrico. Beleza? E esse é o metacêntrico que está aqui na tua questão. Beleza? Vamos seguir aí na página 9, ó. Questão número 8. Esses gráficos também são bem comuns, tá? Em questões de divisão celular. O gráfico a seguir mostra a alteração no conteúdo de DNA durante o ciclo de vida da maioria das células. Então, ó, você tem uma célula com uma quantidade C de DNA, né? Lembrando que, a quantidade de DNA e quantidade de cromossomos são coisas diferentes. Beleza? Aqui você tem um cromossomo com uma cromátide. Então, se você tem uma cromátide, você tem um cromossomo, uma molécula de DNA.
beleza? Quando a célula apresenta todos os cromossomos assim durante a intérfase, ela está na fase G1. Tá? Durante a fase S, ela vai duplicar esse DNA. E aí, no final, os cromossomos vão estar assim. Fase G2. Ó, 1 de uma cromátide, 2 de duas cromátides. Então, aqui você continua tendo um cromossomo. Você conta o número de cromossomos pelo número de centrômeros, número de bolinha. Beleza? Só que cada cromossomo aqui tem duas cromátides. Como cada cromátide é uma molécula de DNA, ou tem uma molécula de DNA associada à proteína, né? Então aqui você tem duas moléculas de DNA. Ou seja, durante a intérfase, ó, você pega a quantidade de DNA e dobra. Dobrou a quantidade de DNA, mas não dobrou a quantidade de cromossomos, beleza? A quantidade de cromossomos permanece a mesma. Tá? E aí, durante a mitose, por exemplo, você vai lá e volta a quantidade normal de cromossomos de novo, porque essas cromátides são separadas. Aí você vai gerar células que estão na fase G1 de novo, que vão passar de novo pela fase S, duplicar o DNA, e aí, de novo, entrar em mitose mais uma vez. Beleza? Ó, considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular, construa um gráfico que representa a quantidade de DNA no ciclo celular dessas células e justifique sua resposta. Aí, esse gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó, quantidade de DNA. Ele botou um C para representar, né? E aqui o tempo. Como o DNA dos neurônios não se divide mais, isso permanece constante. Beleza? Então, de novo, ó, na intérfase, você tem fase G1, na intérfase normal, né? S, quando os cromossomos estão se duplicando, o DNA está sendo duplicado, e G2 no final da intérfase. Beleza? Já para começar a mitose, ou meiose, né? Dependendo do tipo de célula. Como essa célula daqui não altera o número a quantidade de DNA, a gente diz que ela está em fase G0. Beleza? Então ele está em permanente intérfase, tá? Mas ele só cresce. Vamos para a questão número 9. Ó. Num laboratório, o núcleo de uma célula da espécie A foi retirado e implantado numa célula ovo da espécie B, cujo núcleo havia sido previamente removido. Caso essa célula ovo se desenvolvesse até a formação de um indivíduo, ele teria as características da espécie A ou da espécie B, justifique. Então, assim, o cara pegou um indivíduo da espécie A, é isso aí, da espécie A, tirou o núcleo. Pegou o núcleo, o DNA está aqui. Pegou o óvulo da outra espécie, tirou o núcleo, tirou o DNA do núcleo do cara. Aí pegou esse núcleo e colocou nessa célula. O indivíduo que esse cara aqui der origem vai ser um clone, né, exatamente daquele cara que doou o DNA. Então ele vai ser sempre o clone do A, no caso. Tá? O animal clonado, o indivíduo clonado é sempre o doador do núcleo. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui na questão 13. Ó. O crossing over que ocorre na meiose é considerado como a... Lembra que crossing over é aquele processo que é exclusivo da meiose, tá? Que ocorre quando os cromossomos homólogos se posicionam lado a lado, num fenômeno que a gente chama de pareamento de cromossomos homólogos. Tá? Durante a meiose, você tem que formar células haploides a partir de células diploides. Isso é muito mais do que simplesmente dividir a quantidade de cromossomos por 2. Beleza? Por quê? A célula que é diploide, ela tem 2 conjuntos de cromossomos. Né? Lembrando, por exemplo, que nós fomos formados pela fecundação. Então você teve o núcleo do espermatozoide se unindo ao núcleo do óvulo, aí você tem um conjunto de cromossomos doado pelo pai, um conjunto de cromossomos doado pela mãe. Então você tem um cromossomo número 1 do pai, um cromossomo número 2, número 1 da mãe. Esses cromossomos são homólogos. Nesses cromossomos eu tenho, de novo, estou falando isso pela segunda vez, né? Tem sequências de genes para as mesmas coisas. Sacou? Então, aqui eu vou ter um conjunto de genes que vão servir, por exemplo, a cor do cabelo, altura, peso, por exemplo. Se eu pegar o cromossomo número 1 da mãe, cor do cabelo, altura, peso, nas mesmas posições, mas não necessariamente os mesmos genes.
Entendeu? Um pode ter doado o gene para cor de cabelo escuro, outro para cor de cabelo claro. Um tem um gene para ganhar peso, outro para não ganhar peso. Um para produzir mais células e ser mais alto, outro para não produzir tanto hormônio de crescimento assim. Entendeu? Então, os alelos presentes nos cromossomos podem ser diferentes, mas as sequências de genes são sempre para as mesmas coisas. Então, eles são homólogos. Beleza? E aí, durante a meiose, eu tenho que separar os homólogos, porque o gameta tem que carregar um cromossomo só de cada tipo. Ele não pode carregar 2 cromossomos de um tipo. Por isso que eu falei que é bem mais do que simplesmente dividir por 2. Eu não posso produzir uma célula, por exemplo, que carregue 2 cromossomos número 1 e nenhum número 2. Ela tem que carregar um número 1 e um número 2, sempre. E aí, para isso acontecer, durante a primeira divisão da meiose, eu tenho que ter um pareamento de cromossomos homólogos. Beleza? Porque o objetivo da primeira divisão é pegar esses cromossomos homólogos que estão duplicados aqui, ó, e separar. E aí na segunda divisão é pegar essas cromátides dos cromossomos que já tinham sido separados e aí sim eu separar as cromátides. Beleza? Então assim, quando ocorre esse pareamento, pode haver um entrelaçamento das cromátides e aí, quando ocorrer esse entrelaçamento, eles trocam trechos, trocam genes entre si. Então você aumenta a quantidade de tipos de cromossomos que os gametas vão ganhar. Sacou? Porque você vai produzir um gameta que vai carregar um cromossomo todo vermelho, você vai produzir gameta que vai carregar um cromossomo todo azul, vai produzir gameta que carrega um cromossomo azul com um trecho do vermelho e produzir gameta vermelho que carrega um cromossomo vermelho com um trecho do azul. Beleza? Então ele aumenta a variabilidade genética. Tá? Então, olha lá. O crossover é considerado a ligação dos genes que ficam no mesmo cromossomo, nada a ver. Permuta de segmentos do mesmo cromossomo, não. Mistura de material genético de 2 espécies, também não. Letra D, trocas de segmentos entre cromossomos homólogos, tá vendo? Então eles trocam um trecho entre si. Tem até uma figura aqui, um pouquinho mais à frente, tá? Que mostra mais ou menos o que acontece. Vamos lá na página... Qual é a página? 9? 9 não, 11. 9 é que a gente estava. Vamos fazer essa questão 19 aqui. Células eucarióticas que possuem um ciclo de divisão em torno de 24 horas estão sendo cultivadas em meio adequado. Em um determinado momento, coletam-se aleatoriamente 100 células dessa cultura e determina-se a quantidade de DNA em cada uma delas. Os resultados estão mostrados abaixo no gráfico 1. O restante da cultura foi então dividido em 2 porções. Em uma delas adicionou-se a afidcolina e na outra colchicina. Após algumas horas foram retiradas da mesma forma, 100 células de cada porção, sendo também determinada a quantidade de DNA por célula. Esses resultados estão mostrados nos 2 outros gráficos abaixo. Então aqui, o primeiro gráfico é a situação normal, a segunda aqui é com uma das substâncias, ou colchicina ou afidcolina, e o gráfico 3, a outra substância. Então, sabendo que a afidcolina inibe a síntese de DNA, inibe a enzima DNA polimerase, e a colchicina inibe a polimerização das subunidades que formam os microtúbulos, letra A, analise o resultado do experimento mostrado no gráfico 1 e calcule a porcentagem das células que se encontram nas fases do ciclo celular G1, S e G2 mais M. Olha só, vamos aqui no gráfico 1 de novo. Se você tiver a tua apostila aberta, vai ser bem melhor para você enxergar também. Se liga. Deixa eu usar esse gráfico aqui. Vai ficar mais fácil. Você começa a intérfase com uma quantidade X de DNA, ou quantidade C de DNA, né, na fase G1, duplica na fase S, fase G2 está entrando em mitose, e você começa as fases da mitose, né, ainda com material genético duplicado. Né? Você só vai ter efetivamente células na fase G1 de novo, né, quando você já tiver a célula pronta no processo de citocinese. Beleza? E assim, você nota que a duplicação do DNA que acontece durante a fase S, eu vou botar até com outra cor aqui,
Ela não é um troço instantâneo, né? Ela demora para poder acontecer. É por isso que dá essa quantidade de células assim, com uma quantidade de DNA intermediária, né? Entre o 1 e o 2. O 1 seria os cromossomos todos assim, ó. E o 2 seria quando os cromossomos estão assim, ó. Então, a duplicação, ela vai acontecendo, né, à medida que a DNA polimerase vai atuando e identificando as sequências de DNA e duplicando as sequências, né, duplicando as moléculas de DNA que o cara tem. Tá? Então, assim, eu vou ter, no caso, 40 células nesse estágio aqui, G1, perdão, 24 células nesse estágio aqui, e o resto das células, 36 células, aqui. Beleza? Então, ele quer a porcentagem de célula, molezinha, porque é só tu somar isso daqui, ó, 40 mais 36, 76, mais 24 igual a 100, né? Então, a porcentagem, 40% aqui na fase G1, 36% na fase S, 24% na fase G2. Beleza? Molezinha, letra A. Né? Letra B, identifique os gráficos que representam, respectivamente, os resultados dos experimentos em que houve adição de afidilcolina e de colchicina. Se tem afidilcolina, o que a afidilcolina faz? Ó, inibe a enzima DNA polimerase. Se inibir a enzima DNA polimerase, não tem duplicação. Se não tiver duplicação, ele permanece assim, ó. Então, todas as células vão estar aqui no estágio G1, com uma quantidade de DNA. Aqui, ó, gráfico 3. Beleza? Aqui, ó, todo mundo aqui. E a colchicina, ó, inibe a polimerização das subunidades que formam os microtúbulos, ou seja, ele vai impedir que se forme o fuso. Se não formar o fuso, eu não tenho como separar as cromátides dos cromossomos que estavam duplicados antes. Então, ele não impede a duplicação do DNA, beleza? Mas impede que haja a divisão. Então, vai ficar todo mundo aqui, ó, no 2. Tranquilo? Bom, vamos fazer aqui na página 13 agora. Vamos fazer essa questão 20 aqui primeiro. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com um padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, em divisão celular. Então, ele tem 6 cromossomos, tá? Que está passando por um processo de divisão. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Se liga. Naquela questão que a gente fez antes, né, o cara estava em anáfase da mitose. Você tem a célula, o fuso, os centríolos aqui, encurtando. Durante a mitose, ele diz que a célula tem 6 cromossomos. Né? Se fosse durante a mitose, cada fibra dessa do fuso ia estar atraindo uma cromátide. Então, iam ser 6 cromossomos com uma cromátide de cada um para um lado e 6 cromossomos com uma cromátide de cada um para o outro. Se fosse mitose. Beleza? Agora, tem um detalhe que você tem que observar bem, né, que caracteriza a anáfase. A anáfase 1. Na anáfase 1, você tem separação dos cromossomos homólogos. Só que esses cromossomos ainda estão duplicados. Olha só, uma cromátide, 2 cromátides. Beleza? Então, na anáfase 1, eu vou separar os cromossomos homólogos uns dos outros. Beleza? Então, aqui, por exemplo, veio o 1 do pai e aqui o 1 da mãe. Aqui o 2 da mãe, aqui o 2 do pai. Tá? A segregação é independente. O que acontece com o cromossomo número 1 é independente do que acontecer com o 2, que é independente do que acontecer com o 3. Beleza? Então, essa aqui é a anáfase 1. Se fosse a anáfase 2 para esse tipo de célula, ó, o fuso, né, formado pelos centríolos, o fuso encurtando, pá. E aí, ele ia de novo atrair cromátides, só que com metade do número de cromossomos, beleza? Então, ali, enquanto ele tem 6, aqui eu vou ter 3 para cada lado. Beleza?
Então, aqui é a célula sofrendo mitose, né, na fase de anáfase. Aqui ela está sofrendo meiose na fase de anáfase 2. Tá? Nota que a anáfase 2 é como se fosse uma nova mitose, só com metade dos cromossomos. Tá? A fase 1 é para separar os cromossomos que ainda estão duplicados. Então, transporte de cromossomos ainda duplicados. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo: reposição de células mortas, isso é mitose, beleza? Multiplicação celular assexuada também é mitose. Produção de células totipotentes, totipotente é aquela célula que pode dar origem a qualquer célula do indivíduo, tá? Então, essa é uma célula embrionária, beleza? E letra D, formação de células reprodutoras, está aqui, ó, formação de gameta, beleza? O processo de meiose, tá? E agora vamos sim, lá na página 13, para a gente poder finalizar. Questão 29, ó. A figura abaixo representa duas células de um mesmo indivíduo em processo de divisão celular. Com base na figura, assinale a alternativa correta. Ó, a célula A representa a anáfase mitótica e a célula B, a anáfase 2 da meiose. Tá vendo? Ele está dizendo que as células são do mesmo indivíduo. Se aqui você tem 4 cromossomos, 4 cromátides arrastadas para um lado, e aqui só 2, quer dizer que essa célula do indivíduo aqui tem metade da quantidade de cromossomos dessa. Entendeu? Então, se elas são de um mesmo indivíduo, aqui tem metade está sofrendo meiose. Tá? E aí, no caso, quando está arrastando somente cromátides na meiose, é a anáfase 2. Se tivesse aqui na meiose, na anáfase 1, a célula ia estar assim, ó. Aqui. Ó. Fuso. Assim. Beleza? Assim seria a anáfase 1 para esse tipo de célula. E aqui a figura que eu falei para vocês, ó, do crossover, tá vendo? Os pares de cromossomos, eles vão ser pareados, vão ficar um de frente para o outro, e aí vai haver um entrelaçamento das cromátides, e aí elas trocam trechos, sacou? Para caracterizar o processo que a gente chama de crossing over. Falou? Então valeu, galera, é isso. Muito obrigado. A gente se vê em outras oportunidades.